Olha, eu vou voltar a chamar o Marcelo Cosme, porque ele tem outra novidade sobre o inquérito que investiga o presidente Temer. Que informação você traz para a gente agora, Marcelo? Agora ao vivo e a cores. Boa tarde. Oi, Maria, boa tarde. Olha, o ministro Luiz Edson Fachin acaba de autorizar que o presidente Michel Temer seja ouvido pela Polícia Federal. E o que isso acontece? Vamos lembrar que na semana passada deu toda aquela confusão, né? Polícia Federal, uma escrivã ligou para o Palácio do Planalto, para a defesa de Michel Temer, pedindo para que ele fosse ouvido. Aí se mandou a Polícia Federal ter um pouco de calma naquela hora, se pediu o inquérito de volta. Então hoje, nesse momento, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato, acaba de autorizar que o presidente Michel Temer seja ouvido pela Polícia Federal. Mas não vai ser um depoimento, né, tete a tete. Pelo que a gente entendeu desse despacho, ele diz ali que Temer tem 24 horas para responder às perguntas da Polícia Federal. Então, a gente está entendendo ainda a decisão, que é um pouco longa. Pelo que a gente sabe, ali vai ser um depoimento por escrito. A Polícia Federal vai encaminhar essas perguntas e aí Michel Temer tem um prazo de 24 horas para responder essas questões. O que a gente falou um pouquinho mais cedo também, que ele dividiu o inquérito, né? Tinha aquela questão que ele estava junto com Aécio Neves, irmão, o primo, o assessor, e também com o deputado afastado ali, o Rodrigo Rocha Loures. Agora ele dividiu. Temer e Rodrigo Rocha Loures ficam em um inquérito e o relacionado Aécio Neves vai para outro relator. Vai ser sorteado um novo relator. No entendimento rápido, ele entende que isso não tem relação com a Operação Lava Jato. Então, Temer fica, assim, atrelado à Operação Lava Jato com o ministro Luiz Edson Fachin e a questão de Aécio Neves, claro, tudo baseado na delação da JBS, vai para um outro relator. Maria. Perfeito, então, muitas notícias chegando, muitos esclarecimentos dados, mas o fato que não muda, né, gente, que a gente tem hoje, né, e é claro que investigado não é culpado, investigado não é réu, mas temos hoje um presidente da República sendo investigado, né, isso tem um peso e merece toda a nossa atenção, tanto que até o Gerson Camarote resolveu aparecer para falar com a gente. Olha como é que tem um peso. Quando o Camarote aparece, a gente sabe que a notícia é importante. Camarote, sempre um prazer falar com você. Me diga aí essas decisões que saem em relação ao Supremo Tribunal Federal, essa possibilidade agora do interrogatório do presidente Temer, essa divisão do inquérito, né? Por um lado fica Temer, para o outro Aécio Neves. O que isso significa aí na prática em Brasília? Boa tarde para você. Olha, na prática, esse conjunto aí forma uma notícia muito ruim para o presidente Michel Temer. Primeiro porque ele agora estava querendo segurar um pouco esse inquérito ali com autorização do Supremo Tribunal Federal. Queria lá dar uma freada em relação a isso. E a gente vê o ministro Edson Fachin dando prosseguimento, ou seja, mandando ouvir o presidente Michel Temer. É lógico que isso daí, um presidente, como você bem colocou, isso tem uma gravidade, Maria. Um presidente da República investigado e essa investigação andando normalmente. Outra questão ali, você tem uma separação e o caso Temer fica com o Fachin. Então, essa é outra questão, porque mostra que é Lava Jato. Você tem ali a separação, a Aécio Neves, o Marcelo Cosme estava explicando essa separação, indo inclusive para um novo relator. Agora, você tem ali no meio disso tudo ainda um segundo complicador, como vai ficar a situação hoje do suplente deputado que está em exercício, Rocha Loures. A gente antecipou aqui mais cedo na Globo News a decisão do ministro Osmar Serraglio, que é da Justiça, que foi convidado para ir para a transparência. A decisão é dele recusando, ele recusou o convite feito por Temer. Como ele é o titular do mandato de deputado federal, o suplente, que é o Rocha Loures, ele perde a vaga e ele perde o foro especial. Agora, não significa que ele desce automaticamente para a primeira instância. Tudo vai depender agora do ministro Edson Fachin, se ele vai continuar atrelado ao Temer num foro especial do Supremo Tribunal Federal, se vai para a primeira instância, aí vai para algum juiz especificamente. Então, tudo vai depender agora, em relação ao Rocha Loures, a decisão do ministro Edson Fachin. E é isso que causa muita apreensão no Palácio do Planalto. Houve uma espécie de mobilização do Planalto, tentando achar um nome da bancada do PMDB do Paraná para assumir o Ministério da Transparência. Veja o nível de desespero do governo. E, com isso, manter o foro especial do
suplente deputado Rocha Loures, esse que foi flagrado com a mala de R$500 mil, pegando uma mala de dinheiro com R$500 mil. E a notícia agora, a última notícia, a notícia que tudo acontece em cima da hora aqui, Maria, é o seguinte: o secretário executivo do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, o Wagner Rosário, ele vai assumir interinamente. Opa. E isso significa o quê? Que o presidente Michel Temer ainda não conseguiu encontrar uma solução e a tentativa da bancada era colocar, sim, um deputado do PMDB do Paraná. Agora, estava ficando muito explícito o jogo e é lógico que o governo acabou, pelo menos a princípio, dando um recuo. Vamos ver qual vai ser o desdobramento disso. Agora, a notícia como um todo é muito negativa para o presidente Michel Temer. Maria? Como você disse, desde manhã a gente já teve 3 notícias muito impactantes, né, que interferem diretamente aí no governo ou na governabilidade do presidente Michel Temer. Eu acho bonito o Gerson Camarote quando ele fala como adiantamos. Quando ele fala como adiantamos é porque ele deu furo, porque ele é muito gentil. Ele adiantou mais cedo que Osmar Serralho teria recusado o Ministério da Transparência. Camarote, adorei encerrar o estúdio aí com você. Isso nos dá muita reputação, muita força. Um beijo, querido. Um beijo grande para todo mundo.